Olá, crianças do primeiro ano, bom dia! Vamos iniciar nossa primeira videoaula dessa sexta-feira com a aula de português. Peguem o livro de vocês, o de português, e abram na página 78. Nós vamos hoje ler e interpretar um pequeno texto, ok? Observem nessa página, nessas duas páginas, 78 e 79, a gravura que está nela. O que vocês veem nessa imagem? Um garotinho, não é isso? Ele está com um animalzinho. Que animalzinho é esse? Um golfinho. Pela expressão que os dois estão fazendo, tanto o garotinho como o golfinho, eles estão felizes ou tristes? Bem felizes, não é isso? Porque eles estão brincando, né? O golfinho está aí com o meninozinho, brincando na água, deve estar bem divertido, não é isso? Então, vamos conhecer o que nos traz essa história. Tá bom? Vamos aqui ver o título do texto. O título do texto é assim: O Pequeno Pirata que Não Sabia Nadar. Que título interessante, não é isso? Um pirata que não sabe nadar. Então, vamos conhecer essa história. Acompanhe a leitura. Na pequena cidade dos piratas, existe uma padaria, um correio e uma escola para aprender a se tornar pirata. Amanhã, todos os alunos vão fazer um exame para tirar o diploma de natação. E Pierre está com dor de barriga só de pensar em pular na água. Sabe por quê? Não sabe nadar. Sentado no rochedo bem alto, à beira da praia, ele olha com preocupação o mar e seus reflexos brilhantes. De repente, surge um animal. Espirra água por todos os lados e molha Pierre. Ih, sorriu o golfinho. Um golfinho? Exclama Pierre, todo molhado. Ele precisou tirar suas roupas e pendurá-las para secar, ficando só de calção de banho. O golfinho riu de novo e, mostrando todos os seus dentes, aproximou-se de Pierre, devagarinho. Bravo! Você nada muito bem, de verdade, disse Pierre, acariciando as nadadeiras do bicho. Num instante, sem deixar que Pierre tivesse tempo de pensar, o golfinho acelera bruscamente e o pequeno pirata se vê nas costas dele, no meio do mar. Socorro! Grita Pierre, mas depois de alguns minutos ele acha muito agradável a cosquinha que a espuma das ondas faz em suas pernas. Ah, se seus amigos pudessem vê-lo agora! Ele não caçoariam mais dele. Vou fazer os movimentos do braço como na piscina, pensa Pierre. E opa! Ele avança sozinho, sem perceber que não está mais sendo carregado pelo golfinho. O capitão Bigode Preto, lá da popa de seu navio, observa o filho. Pierre, você está nadando. Pierre está orgulhoso e feliz. Ele nada até o casco do navio e sobe no convés, pela escada de corda, e então, procurando pelo golfinho, ele vê bem na hora em que o animal dá um salto magnífico. Obrigada, meu amigo. Nunca vou esquecer você. Jamais, grita Pierre. Então, esse foi um lindo texto, certo? De um garotinho que ele não sabia nadar. E ele sofria bastante com isso, pois todos os outros coleguinhas dele sabiam nadar. E ele ia fazer uma competição, né, isso para receber o diploma de natação, e ele estava bem preocupado porque ele não estava sabendo nadar. E aí, de repente, né, surgiu um golfinho que ajudou ele a nadar naturalmente. Numa brincadeira, ele perdeu todo o medo que ele tinha de nadar e começou a nadar, certo? Então, temos que perder nosso medo de certas coisas que às vezes elas nos atrapalham, certo? De avançar e aprender coisas novas.
Foi o que aconteceu com Pierre. Ele não estava conseguindo nadar, pois ele estava com muito medo mesmo. Mas aí depois, certo? Ele ficou bem relaxado com o golfinho, né? Brincando ali, e no instante ele esqueceu do medo que ele tinha de nadar. E assim ele começou a nadar, certo? Claro que ele também foi perseverante, né? Ele pensou, quando ele estava lá nas costas do golfinho, nas nadadeiras do golfinho, ele pensou, não, eu vou aqui fazer os mesmos movimentos que o professor, né, de natação havia explicado. E aí ele foi, criou coragem e conseguiu nadar. Então temos que ser igual o Pierre também, persistir para aprender coisas novas, tá certo? Esse texto, né, ele é um conto, só que ele é um conto que ele não foi escrito aqui no Brasil. Vamos lá no finalzinho do texto, tem a autora original desse texto, desse conto, que é a Christelle Chantel. Esse texto, esse conto, ele foi escrito lá na França, um país da Europa, certo? Que fica na cidade de Paris, certo? Então, essa Christelle Chantel, né, ela é lá de Paris e escreveu esse lindo conto em 2011. E então, esse conto ele foi traduzido para a nossa língua, certo? O português, pelo Cris Lobo. Certo? Então, ele não é um texto originalmente do Brasil, certo? Ele é lá da Europa, lá de Paris. Não é legal esse texto? Um texto que veio de tão longe, né? E que nos trouxe vários ensinamentos valiosos. Agora, vamos aqui observar no texto, onde ele fala também sobre as partes do navio. Certo? Ó, ele traz a popa, o nome popa, se você for lá no 15º parágrafo, ele vai dizer o Capitão Bigode lá na popa de seu navio. Onde será que é a popa do navio? A popa do navio, ela é a parte posterior da embarcação, é onde fica o capitão, certo? O capitão do navio, que no caso aí era o Capitão Bigode Preto, que ficava nessa embarcação, né? É uma elevação posterior do navio, certo? Ele fica um pouquinho, né, acima. E também ele traz aí no texto, lá no 17º parágrafo, que diz assim: Pierre está orgulhoso e feliz. Ele nada até o casco do navio. Onde será esse casco do navio? O casco do navio é o corpo da embarcação, certo? É a estrutura que faz o navio flutuar, né? Que suporta todo o peso do navio. Então, é o casco, certo? Então, o Pierre, ele sobe pelo casco do navio. E nesse mesmo parágrafo, ele continua e sobe no convés pela escada de corda. Certo? Então, o que é convés? Que parte do navio é essa? O convés é o piso da embarcação, aquela parte onde os piratas, né, e as pessoas conseguem andar, tá bom? Então, o convés é essa parte. Depois, vocês podem fazer uma bela pintura nessa imagem, tá bom? Que tá na página 79, certo? Do garotinho aí, do Pierre, juntamente com o golfinho no mar, certo? Num dia ensolarado. Agora, vamos aqui responder essas questõezinhas. Quem são os personagens do conto? Ligue o nome da personagem ao desenho. Então, você vai ligar os personagens aí, tá bom? Aos seus correspondentes nomes. Pierre, quem é o Pierre? Você vai ligar o golfinho e o Capitão Bigode. Na segunda questão diz assim: o que o Capitão Bigode Preto é de Pierre? Assinale, você vai fazer um X. O Capitão Bigode Preto é um pirata, é o professor ou é o pai de Pierre? Né? Se você não estiver lembrando, você pode ler o texto novamente. Na terceira questão, você vai completar essa cruzadinha que diz assim: Pierre mora na cidade dos piratas. Você se lembra do que tinha naquela cidade? Complete a cruzadinha, ó. No número 1, você vai completar com a palavra que é o lugar onde se entregam cartas. Qual local
que se entrega cartas? Então, você vai completar aí no número 1. Que local é esse? Onde nós podemos deixar as cartas, ou então onde podemos pegar alguma carta também, ou alguma encomenda. No número 2, lugar onde se vende pão. Que lugar é esse que se vende pão? Onde é que nós compramos pão? Então, você vai completar com a palavrinha no número 2. No 3, diz assim, lugar onde se estuda. Onde é que nós podemos estudar? Além de estudar em casa, nós podemos estudar também em outro local. Que local é esse? Certo? Agora, vamos para a página 81, responder a quarta questão, que diz assim, escreva do que Pierre tinha medo. Pierre tinha medo de algo. O que era? Você vai colocar aí, escrever o nome desse medo, né? O medo que ele tinha. Quem ajudou a Pierre a perder esse medo? Quem foi que ajudou ele a perder esse medo? Foi quem? Foi um animalzinho. Como é o nome desse animal? Você vai escrever aí. Agora, na quinta questão, você vai desenhar na página 78 o encontro de Pierre com o golfinho. Certo? Então, lá no texto, nesse espaço em branco da página 78, certo? Tem um espacinho aí, você vai desenhar o encontro de Pierre com o golfinho. Você vai ter que lembrar exatamente de como foi esse encontro, né? Ele vai dar até uma dica aí. Lembre-se de como Pierre ficou vestido depois que colocou suas roupas para secar. Então, o encontro de Pierre com o golfinho foi assim, no início Pierre ficou assustado, né? Pois um animalzinho espirrou água nele todinho e ele ficou todo encharcado. E aí ele precisou tirar suas roupas e colocar a roupa de banho, né? O calção de banho. Então, você vai ter que desenhar exatamente assim com essas características, tá bom? Do encontro dele com o golfinho. Na sexta questão, você vai escrever o nome das partes do navio do pai de Pierre que aparecem na história. Então, nós já falamos, não é isso, sobre as partes do navio. Então, agora você vai completar aí, ó, esse localzinho que ele tá subindo aí, né, na escada. Como é o nome dessa parte do navio? Depois, o nome desse local onde está o pai de Pierre, né, que é o pirata. Ele está em qual parte do navio? Eu expliquei. E na outra parte aí que indica aí, ó, o piso, né? Como é o nome desse piso aí da embarcação? Você vai colocar o nome, tá bom? Então, agora a outra atividade é na atividade complementar daquela página impressa, certo? Onde tem lá um texto interativo, certo? De uma patinha. E você vai pegar esse texto interativo, tá bom? Pintar, certo? Bem bonito e depois recortar. Depois de recortar, você vai ter as partes do texto que você vai colar em seu caderno e depois fazer a leitura desse texto. Ó, temos, no caso aqui eu já tenho os meus pintados e recortados. O título do texto interativo que diz a mamãe pata e seus 3 patinhos. Aqui tá a mamãe pata, não é isso? Que eu pintei. Dessa forma, vocês podem pintar da forma que vocês quiserem. E aqui tá os patinhos, certo? Da mamãe pata, juntamente com os patinhos dela. Então, aqui é a parte onde fica o texto. Que o texto diz assim: mamãe pata tem 3 patinhos amarelos e bem fofinhos. Então, você vai treinar a leitura desse pequeno textinho, tá bom? E aí você, depois de pintar e recortar, você vai colar no caderno. Primeiramente, você vai colar o título, tá bom? O título é essa partezinha aqui, esse retângulozinho. Você vai colar no seu caderno em cima, né? O título, ele sempre vem antes do texto. Então, fica na parte de cima. Você pode pegar o seu caderno e colar, tá bom? Desta forma, ok? Depois, você vai pegar a mamãe pata, tá bom? E colocar a cola só nessa parte onde eu marquei aqui, certo? Só nas bordas, tá bom? Ó, aqui nas bordinhas, não passar aqui na parte de cima e nem aqui, ó. Essa parte que pega aqui a cabeça da pata, só aqui
na parte do bico, tá bom? E um pouquinho na parte de cima da cabeça, só um pouquinho, só até a metade, tá bom? Essa parte aqui todinha não pode colocar cola, tá bom? Só aqui, né, nas bordas aqui, nas laterais e embaixo, tá bom? Vou passar cola aqui no meio. E aí você vai colar direitinho no seu caderno. Ficando assim, ok? Depois você vai e coloca os patinhos aí, né, junto com a sua mamãe pata. Ficando dessa forma, certo? E aí, ó, você pode tirar o papelzinho, fazer a leitura e depois colocar novamente. E, se possível, enviar um videozinho para mim, certo? Para poder avaliar a sua leitura, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!